Fala time, pra quem não me conhece eu sou o Marco do canal Boleiros Chips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da sexta-feira, dia 2 de fevereiro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem, solta vinheta! Time, sexta-feira, mas eu vou falar pra vocês, hein? Temos aqui bons jogos, tá? Eu separei 11 pra vocês, tentei filtrar o melhor. Se puder, deixa o like, faz aquele comentário, compartilha o vídeo com um amigo para fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez e gostar, depois se inscreve. Lembrando, 100 ou mais comentários, além do bilhetinho, eu também deixo um mini bingo ou um bingo para vocês, tá legal? Estamos de volta a São Paulo e aí a imagem volta a ser aquela imagem habitual, né? Dentro do nosso estúdio, fica tudo melhor. Peço a compreensão desses dias, mas nós não falhamos na missão. Teve vídeo todos os dias tentando passar o melhor para vocês, tá legal? Bora lá que eu já falei demais. Primeira análise. E aí, bora lá, 7h45 da matina lá na Austrália, Perth Glory versus Melbourne City. Aqui o seguinte, aqui é jogo para gols, tá? Olha o histórico, 2-1, 4-2, 2-0, 3-1 e 3-2. Gol para tudo que é lado e ambas marcam também chama a atenção. Então a gente pode pensar em mais de um gol e meio, odd de 1,16, para uma duplinha ou para complementar o bilhete. Dá para pensar também em mais de 2 gols e meio, odd de 1,50, e ambas marcam odd de 1,50, tá? A tabela de probabilidade nos dá 95% para ver pelo menos 2 gols aqui, 80% para saírem até 3 gols. Tem uma entrada da Betano que eu acho que encaixa bem para esse jogo. Mais de 2 gols e meio ou ambas marcam. Saindo uma coisa ou outra, você tem green, tá? Acho bacana, acho interessante. Ao vivo, para quem já estiver acordado e operando, fique esperto no primeiro tempo. 85% para já sair um gol no primeiro tempo. Over meio gol HT, com odd de 1,50 para cima, é interessante. O que é over meio gol HT? Um golzinho já no primeiro tempo. Fechou? Bora lá, 14 horas, Copa das Nações Africanas, quartas de final, Nigéria versus Angola. Pelo lado da Nigéria, a gente tem o Osimhen, atacante do Napoli, tá legal? E a odd da Nigéria é uma odd de 1,70 a 1,74. Aqui eu vou trabalhar com uma dupla hipótese Nigéria, a Nigéria só não pode perder, ou mesmo a qualificação, a classificação da Nigéria para a próxima fase. Acho a Nigéria mais time. Fechou? Time, 14 horas na Áustria, eu tenho um jogo de Copa. Jogos de Copa Taça Liga, redobra a atenção. São jogos mais traiçoeiros, tá bom? Aqui no caso, coloca metade da stake, caso você vá fazer aí essa operação. Eu tenho aqui jogo do LASK contra o Red Bull Salzburg, às 14 horas. Na Áustria, o Salzburg é a equipe que é dominante por lá, tá bom? Então, com essa odd de 2,20, eu penso numa dupla hipótese a favor do Salzburg. Dos últimos jogos aqui do histórico, né? Dos 5 últimos jogos, ó, 1-0 Salzburg, 2-0, aqui um empate, 5-2 Salzburg e 3-0 Salzburg. O histórico é totalmente favorável ao Salzburg, mas é jogo de Copa. Metade da stake, dupla hipótese Salzburg. Fechou? Bora lá, 14 horas na Turquia, jogo do Samsunspor contra o Galatasaray. O Galatasaray briga por título aqui contra a equipe do Fenerbahçe, tá certo? Vai pegar o Samsunspor na 14ª colocação. Time, é o seguinte, olhando a race, o Samsunspor em casa, ele vem muito bem, tá? 4 vitórias, 1 empate. Toma cuidado aí com o mercado de resultados. O Galatasaray fora, perdeu uma, aqui foi um jogo de Champions, tá certo? Empatou 2 e venceu outras 2. No histórico, vamos ver aqui, eu tenho 1, 2, 3 vitórias para o Galatasaray e são 2 vitórias para o Samsunspor. Ou seja, no histórico, o confronto é equilibrado. Como o Galatasaray briga por título e eu tenho uma odd aqui em pré-live de 1,60, mercado de resultados, eu iria de Galatasaray empate anula, protegendo a operação. O Samsunspor em casa, ele vem bem, tá? Com relação aos escanteios, eu também gosto da partida. A gente pode pensar em um escanteio de 0 a 10 minutos, a probabilidade é alta para as duas equipes, 80%, e se por um acaso chegar no final do primeiro tempo, esse jogo ainda está 0 a 0, dá para pensar
em canto asiático, canto limite. 70% para o Samsunspor, 90% para o Galatasaray, tá legal? Principalmente jogo 0 a 0 ou Galatasaray perdendo, tá? Aí a chance de sair um escanteio no final do primeiro tempo, ela aumenta ainda mais. Cartões eu também gosto. Samsunspor média de 2, Galatasaray 2.4, pelo menos um cartão para cada equipe. Fechou? E aí, bora lá, na sexta-feira eu tenho 2 partidas de Bundesliga 2. Bundesliga 2 é a segunda divisão da Alemanha, tá? Um bom campeonato para se operar em mercado de gols. O que fica de sugestão para vocês? Quem for operar pré-live, mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Pega essa odd, coloca numa dupla. É um caminho, é uma alternativa. Para quem puder operar ao vivo, às 14h30, que rola aqui as 2 partidas, fique esperto no primeiro tempo para tentar pegar o over 1.000 gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo. E qual que é o cenário? Pressão, chute a gol, escanteio. O jogo tá com essa característica, aí você tenta pegar um golzinho já no primeiro tempo com uma odd acima de 1,50 para valer a pena o risco-retorno da sua operação. Fechado? Bora lá, 16 horas chegando na Holanda, vulgo Países Baixos, Almer City versus Excelsior. Time, olha o histórico, 2 a 0, 3 a 0, 4 a 1, 1 a 0 que sai um pouquinho da tendência e 2 a 1. Ou seja, o mais de 1,5 gol vem muito forte. Tabela de probabilidades, 80% para a gente ver aqui pelo menos 2 gols. E eu tenho uma odd em pré-live de 1,26. Uma odd bacana para um bilhete duplo, tá bom? É o que eu vou fazer aqui. Mais de 1,5 gol, pega essa odd de 1,26 e faz um bilhetinho duplo. Fechado? E bora lá. 16h30, Alemanha, Bundesliga, Heidenheim versus Dortmund. O Dortmund vem na 4ª colocação e enfrenta aqui o 10º colocado. Time, vamos dar uma olhadinha na race. O Heidenheim em casa vem com consistência. 2 empates, 3 vitórias, nenhuma derrota. Mercado de gols muito forte. Geralmente Bundesliga, né, primeira divisão na Alemanha, é um bom mercado para se operar aqui, mercado de gols, tá? O Dortmund fora também vem bem. Apenas uma derrota, 2 empates, 2 vitórias, mercado de gols também vem forte. No histórico, um jogo que faz muito tempo e foi um amistoso, 4 a 3 para o Dortmund. Esse jogo aqui não dá para levar muito em consideração, tá certo? Mas assim, olhando parte técnica, eu gosto mais do Dortmund. O Dortmund está acima na tabela de classificação. Mesmo fora de casa, acredito que possa conseguir um bom resultado. Odd de 1,79, 1,70, Dortmund empate anula. Protege no empate, tá bom? Por quê? O Heidenheim em casa, ó, tem consistência. Dortmund empate anula. Mercado de gols, sem dúvida alguma, é jogo para mais de 1,5 gol. A odd é baixa. Se quiser subir um pouquinho, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Eu tenho aqui uma probabilidade de 80% para ver pelo menos 2 gols nesse jogo. Se chegar no final do primeiro tempo e o gol ainda não saiu, fique esperto com o canto asiático, canto limite. 80% para sair um escanteio no final do primeiro tempo. Mas eu, particularmente, gosto de buscar esse escanteio se a gente tem um jogo em alta intensidade, né? As equipes procurando alguma coisa. Então, o jogo ainda 0 a 0 e as equipes buscando gol, canto asiático, canto limite. Um escanteio no final do primeiro tempo. Até porque, se o gol não sai, provavelmente saia o escanteio. Fechou? Bora lá, 16h45 na Itália, Lecce versus Fiorentina. A Fiorentina vem na 6ª colocação, Lecce 14ª posição. A equipe do Lecce, dos 22 jogos que fez, só ganhou 4 partidas, tá legal? Ou seja, ela vence pouco. Por que eu estou dizendo isso? Vamos lá. A odd da Fiorentina é uma odd de 2,10. Então a gente pode pensar aqui numa dupla hipótese a favor da Fiorentina. A gente só perde essa entrada se a Fiorentina perder. Se empatar ou a Fiorentina vencer, é green a operação. E eu gosto de pensar nessa entrada. Dupla hipótese Fiorentina. E olhando ainda, os 5 últimos jogos, né, do Lecce em casa, ó, ele só venceu uma partida contra o Frosinone. E o histórico, a Fiorentina geralmente ganha ou empata, né? Fiorentina venceu aqui 1, 2, tivemos 2 empates, apenas uma vitória do Lecce em 2010, tá legal? Dupla hipótese Fiorentina. Eu também gosto de pensar numa race 3 cantos a favor da Fiorentina. Ela tem uma média muito boa, mesmo jogando fora de casa, 6,5. E o Lecce, 4,7.
Race 3 cantos para a Fiorentina significa que a Fiorentina precisa fazer 3 escanteios primeiro que o time da casa, tá legal? Cartões eu também gosto. Juizão 3.9, Lecce 2.1, Fiorentina 2.6. Pelo menos um cartão para cada equipe. Fechado? Bora lá, 17 horas na Espanha, La Liga, Atlético Bilbao versus Mallorca. Time é o seguinte, o Bilbao vem na 5ª colocação, Mallorca 15ª posição. Se a gente der uma olhadinha na Race, né, o Bilbao em casa, dos 5 últimos jogos, venceu 4, empatou 1, não perdeu nenhuma partida. Mallorca fora oscila, 3 empates, 1 derrota, 1 vitória. No histórico, o Bilbao também tem vantagem. Venceu 1, 2, 3, 4 partidas e tivemos aqui um empate. Mercado de resultados, com odd de 1,57, Bilbao empate anula. Pega essa odd, coloca numa dupla, tá legal? Ao vivo, o Bilbao amassando, aí a gente pode até pensar na vitória seca. Eu também gosto de pensar aqui numa Race 3 cantos a favor do Bilbao. Eu acredito que o juizão vai apitar, o Bilbao deve ir para cima. Se o gol não sai, saem os escanteios. Race 3 cantos Bilbao, o Bilbao fazendo 3 escanteios primeiro que o Mallorca. Fechado? Bora lá, 17 horas, França, Ligue 1, Strasbourg versus Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, que vem na primeira colocação, enfrenta aqui o Strasbourg no meio de tabela, 10ª posição. Se a gente der uma olhadinha na Race, Strasbourg em casa, 1 derrota, 2 empates, 2 vitórias, mercado de gols muito forte. Paris Saint-Germain fora, com muita consistência, nenhuma derrota, 2 empates, 3 vitórias e mercado de gols aqui muito forte também. Eu tenho uma odd em pré-live de 1,50 para o Paris Saint-Germain. Entrada mais conservadora, Paris Saint-Germain empate anula. Ao vivo, o Paris amassando, a gente pensa na vitória seca. Mercado de gols, sem dúvida alguma, é jogo para mais de 1,5 gol, odd de 1,21 e complementa seu bilhete ou faz um bilhetinho duplo, né? Mbappé em campo é jogador para finalização, chute a gol ou mesmo gol. Fechado? Bora lá, time! Hora do bilhetinho, hora mais aguardada aqui do vídeo. Fim de semana tá chegando, a grade é mais alongada, vão surgir mais oportunidades, hein? Eu tenho falado isso com vocês e eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição do nosso grupo VIP. Por quê? Primeiro, preço popular, apenas R$19,90 por mês. Segundo, é um grupo VIP completo. Além de bilhetes pré-live, duplas e triplas, enviados aí antes das partidas, a gente também tem entrada ao vivo, mercado de gols, escanteio que é bom pra caramba, finalização de jogador, cartão e muito mais. E terceiro, se você não gostar, você vai testar por 7 dias. Não gostou, pede o cancelamento que eu devolvo o seu dinheiro. Aí eu te faço aquela pergunta, tá esperando o quê? O link tá aqui embaixo, clica e vem, que eu sei que você vai gostar. Bora lá que eu já falei demais, como é que ficou o nosso bilhetinho? Lá na França, Ligue 1, dupla hipótese, dupla chance pro Paris Saint-Germain, ele só não pode perder, jogo para mais de 1,5 gol, pelo menos 2 gols aqui. E na Austrália, jogo do Perth Glory com Melbourne City, 2 gols pelo menos, mais de 1,5 gol. Se tudo der certo, odd de 1,57. Vídeo de ontem, tivemos mais de 100 comentários. Então, eu vou trazer um binguinho aqui agora para vocês. Bora lá, time, como é que ficou nossa bingueta para hoje? Lembrando, hein, múltipla, bingo, mini bingo, arriscadinha é mais difícil de bater. Reduza a stake, tá bom? Vamos lá. Nigéria para qualificar, passar de fase contra Angola. Dupla hipótese, dupla chance para o Salzburg contra o Lask, lá na Áustria. Galatasaray empate anula contra o Samsunspor, lá na Turquia. Mais de 1,5 gol Almere City contra Excelsior, na Holanda. Mais de 1,5 gol Heidenheim versus Dortmund, na Alemanha. E na Espanha, para fechar, Bilbao empate anula contra o Mallorca. Odd de 3,64. Time, é o seguinte, se você opera ou gosta de NBA, eu vou deixar um card aqui em cima com os principais jogos, dicas e bilhetes para os jogos de hoje à noite. Dá uma olhadinha e se gostar, se inscreve por lá também, tá legal? Acho que é isso. Forte abraço, boas operações. Te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!